Vamos abrindo as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Vamos continuar o nosso estudo da carta aos Efésios. Eu espero que a garganta possa ajudar também. Eu espero não ser de incómodo para vocês. Vamos tentar fazer o melhor na graça do Senhor. Já começa mal. Nos nossos acampamentos de verão, ano passado, nós escolhemos um tema. O tema foi Regresso à Origem. O mesmo foi escolhido e apresentado como uma mensagem positiva para que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens pudessem ter um tempo ali no acampamento em que seriam encorajados e exortados a regressarem aos fundamentos de toda a nossa fé que encontramos no livro das origens, ou seja, o livro de Gênesis. Mas nós sabemos que esta expressão regressa à origem, ela também pode ser usada em outros contextos. Por exemplo, para referir-nos ao lugar onde nascemos, ao lugar onde crescemos. E para muitos este regresso às origens traz muitas boas memórias. Para outros, na verdade, infelizmente, este regresso às origens é mais cheio de más memórias. Espiritualmente falando, regressando cada um de nós às nossas origens, como nós éramos antes de conhecermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, antes de termos sido reconciliados com Deus e com o povo de Deus, espiritualmente falando, regressando às nossas origens, não é um exercício de boas memórias. Regressando às nossas origens, nós podemos ver que não havia nada de bom na nossa condição. Não havia nada de bom no nosso caráter antes de conhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O que Paulo está a fazer nesta carta de Efésios 2, no texto e na pequena porção que vamos estar a meditar esta manhã, é um regresso às origens, às nossas origens espirituais, e ele faz-nos, de maneira incisiva e enérgica, lembrar-nos de quem nós éramos. Com propósito. Vamos a Efésios 2, versículo 11 a 13. Eu sei que há publicidade enganosa, porque foi anunciado que eu iria estar a expor Efésios 2, 11 a 22, sobre a família de Deus. Já vamos lá. Hoje, para vos poupar tempo, porque é uma passagem com tanta profundidade, eu decidi apenas Efésios 2, 11 a 13. E vamos falar sobre de separados a reconciliados com Deus. Vamos ler então estes 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Para entendermos melhor esta passagem, e esta passagem hoje e à continuação, é fundamental nós conhecermos o contexto histórico que existia entre os relacionamentos entre judeus e gentios, especialmente no primeiro século, quando eles se uniam na igreja, judeus e gentios. Continuava a haver esta rivalidade cultural. Continuava a haver grupos. Os gentios se juntavam com o seu grupo de gentios, os judeus se juntavam com o seu grupo de judeus. E para entender até melhor esta passagem e estas palavras do apóstolo Paulo, e também depois à continuação, nós sabemos que para um judeu, um gentio é algo que causa repulsa, rejeição.
ainda é, nos dias de hoje, para um judeu ortodoxo. Por exemplo, se um filho judeu casa com uma gentia, uma mulher de outra qualquer nação que não a nação de Israel, ele é considerado como morto e até é celebrado um funeral simbólico para ele. Os judeus dão graças a Deus por duas coisas, e praticamente dão graças a Deus por duas coisas todos os dias da sua vida. Era assim no primeiro século, continua a ser hoje em dia para os judeus ortodoxos. Duas coisas que eles dão graças. Sabem quais são? A primeira delas, graças a Deus que eu não nasci mulher. O machismo é muito mais antigo do que vocês pensam. A segunda delas, graças a Deus porque eu não nasci gentil. É isso que agradece um judeu. Graças a Deus porque não nasci mulher e graças a Deus porque não nasci gentil. Os gentios, vocês têm textos nas Escrituras como eles eram tratados como cães. Cães de rua, vira-lata. Eram considerados imundos. Vocês ainda se lembram a luta do apóstolo Pedro? Quando o Senhor o chama para ir pregar o Evangelho a Cornélio? E como ele resiste ali a ir pregar o Evangelho a um gentio, a um romano? Quando tem uma visão, não é, que deixa um lençol de comida e ele diz, isso é comida imunda. Isso é comida dos gentios. Isso não é comida para um judeu. Agora, nós também podemos dizer que o trato dos gentios para os judeus não é o melhor, historicamente nós vemos isso. Era na mesma moeda, pagavam com a mesma moeda, digamos assim. Aliás, há uma personagem histórica que foi tida como um tipo de anticristo, Antíoco Epífanes IV, grego, depois da morte de Alexandre o Grande, que queriam tornar os judeus helénicos, toda a cultura helénica, e abolir até a língua, a cultura, a religião dos judeus. Os gregos trataram, e através desta personagem que foi a mais feroz, Antíoco Epífanes IV, trataram os judeus mal, os matavam. Aliás, para zombar deles, os despiam nus. E ainda para os provocar mais, este homem, Antíoco, ele sacrificou no templo, em Jerusalém, porcos, animais, que eram considerados como os mais imundos para os judeus. Então havia esta rivalidade histórica, cultural, entre judeus e gentios. E é neste clima tenso entre ambos os povos, como pano de fundo, e como característica também no primeiro século, que também ainda existia, e nós vemos isso nas Escrituras, entre a igreja, porque era composta de judeus e gentios, que Paulo escreve esta passagem. E Paulo, sem perder de vista aquilo que já tinha exposto, nós já vimos que ele falou sobre o plano eterno de Deus, sobre as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, as bênçãos do Evangelho. Nós já vimos também qual era a nossa condição da morte espiritual, onde ele começa, a partir do capítulo 2, a fazer um zoom sobre tudo aquilo que já tinha dito no capítulo 1. Ele também, e o último domingo nós vimos, ele dá destaque que a nossa salvação, a nossa redenção foi unicamente pela graça, não foi pelas obras da lei. Não foi porque tu nasceste judeu, não foi porque tu foste circuncidado, e também para vocês gentios, não foi porque vocês escolheram a Cristo. Cristo vos escolheu a vós primeiro. Não foi por nenhuma boa obra que tu tenhas feito, mas sim pela obra que Cristo fez por ti na cruz, como teu representante. E ele continua agora nestes versículos que acabámos de ler, a vincar energicamente o mesmo, a reforçar o mesmo, ao exortar especificamente os gentios. E agora, reparem que anteriormente ele fala de uma maneira pessoal, mas agora está a falar para um grupo, para os gentios. E exorta especificamente os gentios em Éfeso
a se lembrarem qual foi a sua condição e caráter antes da sua reconciliação com Deus, antes da sua conversão, antes de terem sido salvos. E também a se lembrarem de qual foi a causa da sua reconciliação. Novamente, energicamente, Paulo faz este exercício para nós. E eu creio que aqui não há nenhum judeu que eu saiba. E estas palavras são diretamente aplicadas a nós, que somos das demais nações que não a nação de Israel, a trazer à memória quem nós éramos. Qual a nossa condição antes de Cristo. É bom nós lembrarmos quem nós éramos, porque temos a memória curta, temos a tendência a esquecer. E Paulo tem propósito em lembrarmos quem nós éramos, para que nós possamos ser um povo humilde. Humilde. E também um povo cheio de gratidão. Se há duas características que devem ser características distintivas da igreja, do povo de Deus, dos gentios, porque não tínhamos os privilégios que os judeus tiveram, a revelação direta de Deus, uma revelação especial de Deus sobre ele. Se há alguma característica que nós, gentios, devemos ter, é humildade e gratidão a Deus. E nestas palavras vamos então ver, primeiramente, Paulo relembra qual era a condição, a nossa condição antes da reconciliação com Deus. Antes de termos sido reconciliados com Deus. Qual era a nossa condição? Versículo 11. Portanto, está a fazer uma transição de tudo aquilo e a ligar tudo aquilo que já falou anteriormente. Agora, como é que aplicamos isto? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, Paulo dirige-se aqui diretamente aos gentios na carne. A palavra gentios aqui vem do termo grego etnos, de onde vem a nossa palavra etnias, ou nações. E é uma menção a todos os seres humanos das mais distintas nações que não a nação de Israel. É para portugueses, é para brasileiros, é para italianos, é para chilenos, argentinos, é para americanos. Mas reparem que o termo usado aqui não é de raças, mas o termo usado é etnias, nações. Vou-vos dar talvez uma novidade para vocês. A Bíblia não fala de raças. Isso é um linguajar, é um construto social dos nossos tempos, não bíblico. Porque o que é-nos revelado pelo próprio Deus na sua palavra é que todos nós somos de uma só raça, a raça de Adão, a raça humana. Por isso, amados irmãos, nem faz sentido nós falarmos de diferentes raças, nem faz nenhum sentido o racismo. Somos todos da mesma raça, da mesma origem. A raça humana, a raça de Adão. Todos nós. Há sim etnias, nações diferentes, mas não raças diferentes. Os gentios, etnicamente, culturalmente, religiosamente falando, não eram parte do povo com quem Deus se revelou de uma maneira especial. Fez um pacto, uma aliança com eles. Este povo, como nós sabemos nas Escrituras, foi o povo de Israel, a descendência de Israel, os hebreus. Atualmente nós os chamamos os judeus. Então, se não há nenhum judeu aqui, nós devemos, como Paulo nos exorta, trazer à memória. Ou seja, relembrar-nos do nosso passado. Antes de conhecermos a Cristo, antes da nossa conversão, antes da nossa salvação. E este exercício é um exercício saudável. É um exercício até espiritual, quando o fazemos pelos filtros do Evangelho. Ao lembrarmos de onde viemos, ao lembrarmos qual era a nossa condição, ao lembrarmos qual era o nosso caráter antes,
No fundo, esta é uma exortação de Paulo a lembrar-nos do nosso passado, não para remoer o passado, não para nos entristecer, mas como eu já disse, para produzir em nós humildade. Humildade. Se somos parte do povo de Deus hoje, é por aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós éramos ou fizemos. E também produzir em nós um povo cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Se há povo na terra que deve ser um povo grato, cheio de gratidão em todas as coisas, por isso a Bíblia, Paulo exorta-nos, dai graças em tudo, é o povo cristão. É a igreja. Somos nós. E uma pessoa que pratica a gratidão, um povo que pratica a gratidão, é uma pessoa e um povo alegre e humilde. Os cristãos devem ser então o povo mais alegre na face da terra. Isso não quer dizer que não sofremos, que não choramos. A vida cristã também tem tempo para lamentação. Temos salmos de lamentação, de choro, de lágrimas. Mas, na verdade, nas promessas do Evangelho, ao fazermos memória do Evangelho, ao lembrar-nos do grande amor de Deus por nós, daquilo que Cristo fez por nós, alegremos-nos, sejamos um povo alegre. Não nos esquecemos de quem nós éramos e de todas as bênçãos que agora nós temos em Cristo. Da grande obra de salvação que Ele fez por nós. Como não ser alegres ao trazer à memória o Evangelho, a obra do Evangelho, a história do Evangelho em nós. Nós devemos trazer à memória quem nós somos agora, o que nós temos recebido e também aquilo que nós ainda esperamos receber. Eu não estou a falar aqui materialmente. As bênçãos que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios, desde o capítulo 1, são bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. Infelizmente, neste mundo evangélico, e até em muitos púlpitos evangélicos, o que se refere mais e se dá mais importância é à prosperidade material. E esse não é o foco das Escrituras e das promessas do Evangelho para nós, porque a nossa maior necessidade é prosperidade espiritual, não prosperidade material. Vocês talvez já ouviram essa história, mas eu vou arriscar a contar para vocês. É conhecida a famosa história de um pastor que em certo culto abriu um momento para a partilha de testemunhos, de bênçãos recebidas no meio do culto. E vários irmãos e irmãs foram à frente e começaram a compartilhar as bênçãos. Então, um irmão, eu tinha um cancro e fui curado. Uma irmã compartilhou, eu subi no meu emprego, agora estou a ganhar mais. E todos, glória a Deus, amém, o pastor dizia. Depois uma irmã também disse, a minha filha formou-se como médica, glória a Deus, aleluia. Até que chegou a vez de uma irmã compartilhar aí o seu testemunho de bênçãos. E essa irmã começou a compartilhar sobre o facto de ela ter sido perdoada por Deus. De ela ter sido salva. De ela ter a esperança da vida eterna. E o pastor, quando ela terminou de falar, amém, irmã! Agora, conta a bênção, irmã. Agora conta a bênção, irmã. A maior bênção que nós recebemos é a bênção do perdão dos nossos pecados, da reconciliação com Deus, da salvação. Essa é a maior bênção de todas. As outras são ninharias, incomparáveis, que ficarão aqui. Estarão para nós apenas, talvez, se o Senhor nos decidir também dar um par de anos, umas décadas, mas não tem nenhum valor, nem nenhum peso nos novos céus e nova terra. Este é o entendimento, esta história retrata o entendimento verdadeiro da mensagem predominante no mundo evangélico protestante, hoje em dia. E também, se nós formos autocríticos, olhando para nós, também devemos confessar que nós não pensamos muitas vezes nesta tremenda bênção espiritual da nossa salvação. Se formos autocríticos também, que nós nos esquecemos muitas vezes
E por isso é que nos entregamos à murmuração, à queixa, porque nós nos esquecemos que a maior bênção que recebemos foi termos sido perdoados, salvos, reconciliados com Deus e com o seu povo. Essa é a maior bênção de todas. São esses os benefícios gloriosos do Evangelho. Precisamos ser relembrados, porque nós temos memória curta. E nós precisamos de crescer em humildade e gratidão. Os gentios são chamados incircuncisão. Por quem é que os chamam incircuncisão? Pelos judeus. Os judeus praticam a circuncisão às crianças do sexo masculino ao 8º dia após o seu nascimento. Este termo incircuncisos era um termo comum usado pelos judeus com propósito depreciativo. Como eu já mostrei há alguns exemplos, os judeus consideravam e consideram até aos dias de hoje desprezíveis os gentios, como não parte do povo de Deus. E vais encontrar muitas provas disto mesmo nos seus textos judaicos. Um dos mais chocantes que eu li certa vez foi a afirmação de um rabi judaico que sobre os gentios disse o seguinte: os gentios são o combustível do inferno. É este o entendimento que eles têm? E usavam este termo de incircuncisos de maneira depreciativa. Bem, o que é circuncisão? De maneira simples, sem entrar em detalhes profundos. A mesma é realizada pelas mãos humanas, porque é um ato cirúrgico do prepúcio do homem. É certo que é também, ainda hoje em dia, praticada por todos os povos, dizemos assim, por questões higiênicas. Mas, obviamente, Paulo aqui está a falar da circuncisão, não por questões higiênicas, mas uma praticada por motivos religiosos. E os judeus praticam porque foi uma ordenança que foi dada ao povo de Israel como marca distintiva que eram parte do povo de Deus, que tinham uma aliança com ele. Nós vemos nas Escrituras que os judeus, além de receberem celebrações, festividades distintas, dias distintos, uma lei distinta dos demais povos, uma dieta alimentar distinta dos demais povos, eles também receberam uma marca exterior no corpo para fazer uma distinção entre as demais nações. E esta marca foi a circuncisão, como um sinal simbólico exterior pelo qual o povo de Deus era marcado e diferenciado dos demais, por serem parte do povo da aliança com Deus. E esta prática distintiva das demais nações, ela foi ordenada a Abraão e a todos os seus descendentes. Nós temos isto em Gênesis capítulo 17. Paulo, com a menção da circuncisão, está a relembrar aos gentios que se converteram. Aqueles que eram incircuncisos e tidos como incircuncisos, ou seja, aqueles que antes não tinham a marca, nem as marcas de serem parte do povo de Deus, aqueles que não podiam ser reconhecidos como o povo de Deus, como a família de Deus, mas sim, se não tinham a marca da circuncisão, eram homens pagãos. Não faziam parte do povo de Deus e eram um sinal do seu paganismo. Por isso Paulo está aqui a lembrá-los da sua condição anterior. Qual era a sua real condição? Vocês não eram parte do povo de Deus. Vocês não tinham as marcas do povo de Deus. Se não tinham a marca da circuncisão, não tinham qualquer outra marca de serem parte do povo da nova aliança. Vocês viviam como os demais pagãos, longe de Deus e das promessas de Deus. Reparemos aqui que Paulo não está a desprezar a circuncisão em si. Não está. E também reparemos que não está a dar nenhuma indicação que eles deveriam mudar, os gentios, o seu estado de incircuncisos para circuncisos. Não. Paulo apenas está a relembrá-los qual era a sua condição anterior de não fazerem parte do povo de Deus. A Bíblia marca também um contraste agora no Evangelho, na nova aliança. Depois da obra consumada de Jesus Cristo, há uma circuncisão da carne feita por mãos humanas. Esta foi dada aos judeus, aos hebreus, aos descendentes de Abraão. Mas há uma circuncisão superior.
uma circuncisão que não é feita pelas mãos humanas, é feita pela mão divina. E essa circuncisão é a circuncisão do coração. E essa é a única que salva. Não todos os judeus que eram circuncidados eram salvos. Era só um sinal que eram parte do povo da aliança de Deus, mas não era um sinal que eram salvos por serem circuncidados. A verdadeira circuncisão que salva é a circuncisão do coração. Por isso Paulo não diz aqui para eles agora incircuncisos, agora circuncidem-se. Não. Porque a verdadeira circuncisão e agora a verdadeira marca de sermos parte do povo de Deus é a circuncisão do nosso coração. É uma marca de transformação interior que se manifesta em boas obras exteriores, como ele já falou no versículo 10 deste capítulo. A transformação do coração é a mais importante e necessária marca. Deixem aqui a marca em Efésios, vamos só ao Romanos ver esta circuncisão do coração, que também Paulo em Colossenses fala como a circuncisão de Cristo. Romanos 2, 29. Diz assim a palavra de Deus. Porém, judeu, Romanos 2, 29. Eu vou só esperar um pouco para vocês também acompanharem com as vossas Bíblias. Peço desculpa. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, não segundo a lei que foi dada a Abraão, a Moisés. Não. A circuncisão é a que é do coração. E reparem como termina o versículo, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Porque não é obra feita por mãos humanas. Mas a transformação de corações só pode ser realizada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. É esta a circuncisão do coração e esta a marca distintiva daqueles que são parte do povo de Deus. Olha, esta é uma grande advertência para nós pararmos aqui. O facto de tu estás sentado aqui esta manhã não quer dizer que tu és parte do povo de Deus. Mais outra coisa para a tua consideração. O facto de tu teres sido batizado não quer dizer que tu és parte do povo de Deus. O facto de tu seres membro desta igreja não quer dizer que tu és parte do povo de Deus. Se ainda não aconteceu a circuncisão do coração, a transformação do coração manifesta em novidade de vida. E há provas disso mesmo. O facto de tu seres pastor não é prova que tu és parte do povo de Deus. Porque esta obra não é feita por mãos humanas, nem pelo esforço humano. É uma obra feita pelas mãos de Deus. É obra de Deus transformar vidas. E esta novidade de vida, regeneração, Paulo já falou sobre ela. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em pecados. Os gentios tinham que relembrar-se de qual era a sua condição anterior, incircuncisos, não parte do povo de Deus, vivendo como pagãos, vivendo longe de Deus. Mas agora, eles foram reconciliados com Deus. Eles nasceram de novo. Os seus corações já foram circuncidados e devem responder com gratidão e humildade ao lembrar-se quem eles eram. E foi nessa condição que Deus os foi buscar e salvar. Também Paulo no versículo 12 faz eles se relembrarem, e a todos nós como gentios também, qual o nosso caráter antes da reconciliação. Voltando a Efésios, versículo 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora os relembra da sua condição e reforça relembrando do seu caráter também antes da reconciliação. Naquele tempo, este é um tempo indefinido, mas refere-se a algum momento no passado, que obviamente era diferente para cada um dos ouvintes e também é diferente para cada um de nós. Não todos chegámos ao conhecimento do Evangelho, à conversão das nossas almas ao mesmo tempo. Naquele tempo, lembremos-nos, nós estávamos sem Cristo. O estado era de separação, alienação de Cristo.
E Paulo escolhe aqui Cristo como Messias. Esta palavra Cristo significa Messias, o ungido de Deus, o prometido pelos profetas, o prometido desde o início que viria e seria de bênção não só para os judeus, mas para todas as nações. Mas sendo gentios, eles estavam sem Cristo, sem a esperança do Messias, sem as promessas do Messias. Fora de Cristo é estar separado de todas as bênçãos divinas. É estar separado do povo de Deus, é estar separado do reino de Deus, é estar fora da salvação e de todos os seus benefícios. Só há salvação no nome de Jesus Cristo. Esta é uma realidade assustadora. Era uma realidade assustadora e desesperadora para nós, mesmo que não éramos conscientes da mesma. Esta é a realidade de muitos hoje em dia que estão sem Cristo. Esta realidade tem implicações no presente, no seu carácter, porque estão sem Cristo, sem o Espírito de Cristo, sem terem sido alcançados pela graça de Cristo. Mas também tem implicações, como nós sabemos, no futuro e para todo o sempre, para toda a eternidade. Sem Cristo, estaremos separados de Deus para todo o sempre. Era esta a nossa condição. E também se revelava através do nosso carácter. Não buscávamos a Deus, não entendíamos Deus, não amávamos a Deus, não queríamos fazer a sua vontade. Sem Cristo. Sem Cristo. Diz aqui Paulo, reforça até com expressões que podemos considerar sinónimos, digamos assim. Separados da comunidade de Israel. Paulo quer que nós nos relembremos que nós estávamos separados do reino de Deus, do povo de Deus. Esta palavra comunidade é politeia no grego, que é a palavra que nós usamos para cidadania. Estávamos separados dos cidadãos dos céus, dos cidadãos do reino de Deus. Então eles não só estavam separados do Messias, mas também por extensão, porque isso afeta todas as coisas, estar separado de Cristo. Eles estavam separados da nação de Deus. Não pertenciam ao povo de Deus, não pertenciam aos cidadãos do reino de Deus, à comunidade de Israel. Estas ambas as coisas são inseparáveis. Estar separado de Cristo é estar separado da Igreja de Cristo. Estar separado da Igreja de Cristo é estar separado de Cristo. Essas duas coisas são inseparáveis. Um cristão não pode pensar que está unido a Cristo, como eu ouço repetidamente através de alguns. Eu continuo a cultuar a Deus na minha casa, Ele me ouve, Ele me está a abençoar. Não quer saber da igreja, não congrega-se, não serve os irmãos, mas tem esta linguagem espiritual. O que importa é o meu relacionamento com Deus. Não. O que diz a Bíblia é que se tu estás sem Cristo, estás também separado do povo de Cristo. Essa é uma mostra, uma prova que tu não conheces a Cristo. E Paulo relembra desta, era a nossa condição no passado. Não podemos pensar que estamos unidos a Cristo se não estamos unidos ao seu povo. E nós, infelizmente, nós éramos como órfãos aqui na terra. Não tínhamos Pai celestial, nem tínhamos irmãos e irmãs celestiais do reino de Deus. Quando Ele nos alcançou, não apenas se tornou nosso Pai. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou com Ele, mas também nos reconciliou com o seu povo, que vamos ver à continuação, é chamada aqui a família de Deus. Reparem como chama a igreja, a família de Deus. A família de Deus, não é qualquer coisa. Estranhos às alianças da promessa. Diz aqui Paulo, esta mesma palavra estranhos é a palavra estrangeiros. Aqui é usada no sentido esta palavra de estarmos, e era assim a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, alienados e desconhecedores da promessa. Reparem que não diz aqui das promessas. Diz da promessa do qual deriva e é a fonte de todas as demais promessas que nós temos. Qual é essa promessa? De que promessa Paulo está a falar? Lembrem-se que eu disse que Paulo escreveu esta carta no último domingo.
eu creio que escreveu com o livro de Gênesis aberto à sua frente. Qual é esta promessa que Paulo está a falar aqui? Vamos a Gênesis capítulo 22, o primeiro livro da Bíblia. Versículo 18. Vamos só ler para entender um pouco mais. Versículo 16, 17, 18. É Deus falando com Abraão. Deus prova a Abraão, vocês conhecem, em dar o seu filho como sacrifício. Deus prova a fé de Abraão na sua palavra, nas suas promessas também. E reparem, qual é esta promessa que Paulo está aqui a falar? Alianças. A aliança da promessa. Versículo 16, Gênesis 22. Diz assim a palavra de Deus. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E repara agora o versículo 18. Nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Onde é que todos os povos são benditos? Na descendência de Abraão, através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Que abençoa todos os povos, porque Ele veio para todas as nações. Ele não faz exceção de pessoas. E é Ele que veio para alcançar todas as nações, redimir de todas as nações um só povo para Ele, que é a família de Deus, a igreja. É esta a aliança da promessa, que eles eram estranhos, eles nem conheciam, não ouviam, não sabiam. Eles não adoravam o único Deus vivo e verdadeiro, não conheciam a verdade da palavra de Deus, ignoravam por completo a promessa do envio deste que iria ser descendente de Abraão e queria abençoar todas as nações, porque iria redimir um povo para Ele, para a sua glória. Nós devemos ser relembrados que esta era a nossa condição em que estávamos. Este era o carácter também. Aqui, Paulo aponta para a nossa ignorância antes. Éramos ignorantes destas verdades espirituais, destas promessas em Cristo Jesus, da promessa da qual dependem todas as outras promessas. Reparem agora, dá mais descrições deste estado em que nós estávamos. No versículo 12 ainda, não tendo esperança. A condição natural e normal de todo homem e de toda a mulher sem Cristo é de desesperança. Nós não nos devemos surpreender de vivermos num mundo cheio de desesperança. Nós devemos considerar como algo normal desde a queda do homem, desde a queda dos nossos pais no jardim do Éden, que através da maldição do pecado, nós agora vivemos e os homens vivem com desesperança. Os homens sem Cristo. Encontrar pessoas na rua, nos hospitais, sem esperança, desesperados, é o mais expectável. É o mais normal. Às vezes nós nos surpreendemos quando olhamos para as notícias com os altos números de suicídios cometidos, com os altos índices de transtornos, de depressão, ansiedade diversas. Eu sinceramente fico surpreso por não haver mais. É a graça de Deus sobre este mundo. A graça comum de Deus. Pois alguém sem Cristo não tem esperança. E assim éramos nós, sem esperança, a vida não tinha sentido para nós, não tínhamos um propósito para além desta vida, o sofrimento não tinha sentido para nós e a morte era para nós terrivelmente assustadora. Vivíamos sem esperança. Só pode haver verdadeira esperança com Deus, com Cristo. E essa esperança é alimentada pelas verdades do Evangelho, que nós somos relembrados continuamente também na comunhão com a comunidade do povo de Deus, a igreja. A igreja. Onde a palavra de Deus é
pregada, ensinada, onde somos aconselhados pela palavra, onde servimos uns aos outros pela palavra, nos encorajamos, nos exortamos e choramos com a palavra nas nossas mãos e nos nossos corações. Só pode haver verdadeira e viva esperança com Cristo. Fora de Cristo há uma vida sem esperança. Era assim que nós éramos. Sem Deus no mundo, diz Paulo. Esta expressão sem Deus, no português é 2 palavras, no grego é apenas uma palavra. Sabem qual é a palavra? Ateus. De onde vem a nossa palavra ateus? Quem não conhece a Cristo, não conhece o Deus único e verdadeiro. Sem Deus no mundo. Quem não ama o Filho, não pode dizer que ama o Pai. Os efésios, atenção, não eram ateus no sentido de não crerem em divindades. Nós vemos que a cidade de Éfeso era uma cidade cheia de idolatria. Tinham até lá uma famosa deusa, Diana, que era uma imagem grotesca, amamentando com os seus seios, uma criatura e tudo isso. Também não vou entrar em mais detalhes. Mas aqui Paulo chama como ateus, sem Deus. Porquê? Porque não criam no único e verdadeiro Deus. Só há um Deus único e verdadeiro. E fora dele, todos estão sem Deus. Nesse sentido, todos são ateus. Sem Deus, porque só há um único Deus e verdadeiro. Porque tudo o resto é falso, não é nada. E Paulo considera aqui como nada. Se estão sem Cristo, estão sem Deus. Não importa se para ali, naquele contexto, para aqueles que eram de Éfeso, não importa que Deus é a tua, que Deus é o teu. Isso não é nada. Só há um único Deus vivo e verdadeiro. Assim éramos nós, estávamos sem Deus. João Calvino, ele tem uma frase que nos ajuda a entender isto que Paulo está a dizer, eu creio. Aqueles que não cultuam o verdadeiro Deus, por mais que multipliquem as modalidades dos seus cultos, por mais que os ataviem com toda a sorte de cerimónias, continuarão sem Deus. Todas essas religiões, todas essas buscas espirituais, todas essas multidões de deuses e de religiões que vemos aí, se não estão cimentadas em Jesus Cristo, se não estão unidos a Cristo, se é sem Cristo, são nada. São nada. Estão sem Deus, sem esperança. Assim éramos nós também. E nós devemos pregar isto. Como cristãos, só há um caminho para ir à casa do Pai. E esse caminho é Jesus Cristo. Não todas as religiões vão ao céu. Não todos são filhos de Deus. Isto é um falso ensino. Todos fomos criados por Deus, mas filhos de Deus, só aqueles que estão em Cristo conhecem a Deus. Se não conhecem a Cristo, se não abraçam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles estão sem esperança, sem Deus. Só há salvação em Jesus Cristo. É por isso que uma das coisas que eu sou muito zeloso, todos os anos, várias vezes ao longo dos anos, sou convidado para encontros ecuménicos com outras religiões. Ultimamente fui convidado para a inauguração, até coloquei um post no Facebook, a inauguração das instalações Mormons. Fui convidado ali com uma visita especial e tudo, com as autoridades da Câmara e tudo. Eu rejeito sempre a participação nesses encontros, nessas iniciativas, porque eu quero deixar claro que só há um caminho para conduzir a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Esse é o caminho. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não há vida fora dele. E eu quero deixar isso bem claro. No mundo, sem Deus no mundo, aqui fala do reino de Deus e o reino do mundo, e eles são muito distintos nas suas crenças, valores e práticas. Nós pertencíamos ao mundo, vivíamos como o mundo, mas agora já não somos do mundo. Já não pertencemos a esse sistema. E por isso é que Jesus diz que o mundo nos irá odiar. É normal que o mundo odeie nós como cristãos, como representantes de Deus, como proclamadores das verdades de Deus.
o que mais devemos esperar é ódio, não aceitação, não aprovação, mas ódio. E Jesus Cristo advertiu-nos sobre o mesmo, porque nós não pertencemos a este mundo. Isto era a nossa condição e o nosso carácter no passado. Versículo 13, terminamos com este texto. Reparem, aparece novamente aqui uma conjunção. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. No capítulo 2, versículo 4, Paulo também diz, mas, conjunção mas, sempre tu vires nas cartas de Paulo a conjunção mas, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Podes dar glória a Deus. Diz aqui, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Há um antes e depois com Cristo. Nenhum homem fica igual ou pode ficar igual quando Cristo o encontra. Reparem como está o sentido do verbo aqui no original, no português. Isso passa-nos por cima, não conseguimos entender isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados. Fostes aproximados. Esse verbo está no modo passivo, não ativo. Não fomos nós que nos aproximámos de Deus, foi Deus que se nos aproximou a nós. O que Paulo está a lembrar-nos para sermos humildes, nos fez lembrar do nosso passado. E agora, da causa da nossa salvação e reconciliação, Ele se aproximou de nós. Não fomos nós que nos aproximámos dEle. Por isso é que eu digo, não fomos nós que escolhemos Cristo, foi Cristo que nos escolheu a nós. E Paulo reforça isso mesmo, até no tempo verbal e no modo verbal em que está escrito. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Repara, novamente Paulo diz, em Cristo. Que isto fique bem claro. Tudo o que acrescentarmos a Cristo ou retirarmos de Cristo é falso evangelho. Só há salvação em Cristo Jesus. Vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A palavra sangue é usada na Bíblia também para se referir à pessoa como um todo, porque o sangue é considerado a sede da vitalidade. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus Cristo. A nossa redenção, reconciliação, foi grátis para nós. Não tivemos que fazer nada por ela. Mas Deus fez tudo. E Deus teve que pagar um alto preço, que foi o precioso sangue do seu Filho, entregue em nosso favor como nosso representante. E passámos de inimigos, de separados, agora a próximos e a sermos chamados e tratados como filhos de Deus. Que algo maravilhoso. De separados a reconciliados com Deus. Que possamos trazer à memória esta preciosa verdade continuamente para as nossas almas. Pois, como iremos ver na continuação do estudo desta carta, nos domingos seguintes, se o Senhor permitir, esta verdade da nossa reconciliação com Deus como gentios é uma verdade também que implica que agora também fomos reconciliados com a família de Deus. Temos uma nova família. A família dos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. A Igreja. Algumas breves aplicações finais para nós podermos reforçar aquilo que Paulo quer nos ensinar. Nós vimos que a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca do cristão, do Filho de Deus, é um coração transformado. Não é nenhuma obra ou ação exterior feita por nós ou pelos homens. E deves-te perguntar se tu és verdadeiramente um convertido ou um convencido. São coisas totalmente diferentes. Tu podes ver sinais que o teu coração foi realmente transformado. A maior tragédia em Portugal e a maior tragédia em toda a Europa é que este continente é, sem dúvida, um continente cristianizado, mas não é um continente convertido. Esta é a maior tragédia da nossa nação.
que mais de 70% se diz cristão, mas não são convertidos. Nós também fomos relembrados por Paulo que há uma promessa que é para todos os povos, não só para os judeus, foi para nós também. E esta é a promessa que nós devemos proclamar como igreja, como cristãos. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Este texto é de grande motivação para fazermos missões, para evangelizarmos, não como eventos especiais, mas termos este modo de vida dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, para com amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de compartilhar desta promessa, destas boas notícias que há em Jesus Cristo. Há salvação em Jesus Cristo somente. E nós necessitamos este domingo, e Paulo nos conduziu a nós a relembrarmos da grande obra de salvação que Deus fez por nós, gentios, longe das promessas de Deus, longe do povo de Deus. Relembrarmos da nossa condição e caráter. Nós precisamos destas memórias, destes memoriais. Por isso é que nos foi deixada a ceia do Senhor também, como memorial daquilo que Cristo fez por nós. Porque Deus sabia que os israelitas, e que por extensão agora o Israel de Deus, nós como povo de Deus, somos um povo esquecido. Necessitamos lembrar-nos de quem nós éramos, para que possamos assim crescer à imagem do carácter de Cristo, em humildade, em adoração, em gratidão, para que assim possamos ser um povo genuinamente alegre por todos os benefícios e bênçãos que temos já recebido em Cristo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a poder ser cheios de gratidão, Pai, de verdadeira alegria pelas bênçãos, Senhor, que nós temos em Jesus Cristo e todos os seus benefícios para conosco. E que esta alegria possa transbordar para fora, Senhor. Que esta gratidão também, Senhor, possa ser conhecida pelos homens, para que assim demos testemunho da Tua promessa desde os tempos antigos, Senhor. A promessa do envio do Salvador, que veio para todos os povos, Senhor. E que assim também, Senhor, nos uses como instrumentos para, através das nossas vidas e das nossas palavras, boca, darmos testemunho do nosso glorioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a salvação de muitos, Pai. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.